Você já se perguntou por que os cemitérios são sempre tão silenciosos, mesmo que haja uma rodovia movimentada nas proximidades, com carros passando rapidamente? Assim que você pisa no terreno, tudo parece cair em silêncio. É tão estranho, como se você tivesse entrado em outra dimensão. Apenas o vento uiva enquanto passeia pelas copas das árvores, lápides e cruzes, e os corvos pousados nelas. Calmamente Felipe sentou-se em um pequeno banco perto do túmulo de sua falecida esposa, segurando 2 rosas vermelhas escuras na mão. Hoje era o aniversário de Raquel, por isso ele veio. Ele queria falar com seu único e verdadeiro amor novamente, embora soubesse que ela não estava realmente lá. Pode parecer inútil falar com um mármore frio e olhar para os traços familiares de um retrato, mas de alguma forma, após cada visita ao cemitério, ele se sentia um pouco melhor. Ele sussurrou suavemente: "Olá, meu amor. Feliz aniversário. Comprei seu bolo de chocolate favorito e fiz uma salada, como sempre faço. João e eu almoçamos e falamos sobre você, mas sem você não é a mesma coisa. Nosso filho sente muito sua falta. Ele precisa de sua mãe, e com minha agenda de trabalho maluca, não consigo passar tanto tempo com ele quanto gostaria. Às vezes, ele fica bravo comigo e faz birra, exatamente como você costumava fazer. Estou tentando tão arduamente me manter firme por você, por nosso filho, mas, honestamente, estou à beira do desespero. Eu sinto tanto a sua falta. Desculpe, Raquel, eu não pude protegê-la daquele idiota e agora você se foi." Sua amada olhava para ele do retrato com um sorriso e um leve reproche, como se dissesse: "Ei, Felipe, por que está tão triste? Não fique. Eu estou aqui. Eu sei tudo sobre vocês dois e ainda os amo." Então ele ouviu uma voz familiar atrás dele. Era a voz de uma mulher idosa. "E você está aqui, genro? Veio pedir desculpas? É tarde demais para isso. Você não pode trazer minha filha de volta do túmulo. Foi por sua causa que Raquel foi morta. Eu te odeio, saiba disso. E estou levando João comigo. Uma criança não deve viver com alguém como você." Felipe estremeceu, como se estivesse com uma dor severa, mas não iniciou uma discussão no cemitério. Ele apenas respondeu calmamente: "Bom dia para você também, Beatriz. Hoje é o aniversário de Raquel. Vamos honrar sua memória adequadamente e não brigar junto ao seu túmulo. E eu não vou te dar meu filho. Eu sou o pai dele. Tenha um bom dia e adeus." Felipe deixou o cemitério, entrou em uma igreja próxima e rezou pela alma de Raquel. Ele se sentiu um pouco melhor, a dor emocional diminuiu, e ele apressou-se para casa, para seu filho. O encontro com sua sogra o perturbou e Felipe resmungou: "Senhor, até quando Beatriz vai me atormentar? Ela arruinou minha carreira e agora está atrás de João. Parece que após a morte de Raquel, ela se tornou obcecada por vingança e me culpa por tudo." O homem começou a recordar aqueles dias felizes quando ele era tão feliz com sua esposa. Felipe cresceu sem pai, sua mãe trabalhava em uma fábrica e o criou sozinha. A vida deles era difícil e economizavam em tudo. O desejo de Felipe de se tornar policial surgiu na escola, quando o telefone da professora foi roubado de sua bicicleta e a polícia rapidamente descobriu qual aluno o havia levado. Esse foi o momento em que o menino decidiu que queria ser como aquele bravo oficial, pegando ladrões, canalhas e criminosos e salvando pessoas honestas. Felipe se inscreveu no boxe, começou a treinar duro, estudou a lei e se matriculou na academia de polícia. Depois de se formar, ele ingressou na unidade de operações. Ele amava seu trabalho e não poupava esforço nem tempo. Um dia, ele viu uma garota bonita na rua, chorando alto e procurando freneticamente em sua bolsa. Felipe imediatamente se aproximou dela para saber o que estava errado. "Olá, desculpe, algo está errado. Alguém te machucou? Posso ajudar?"
A garota viu o policial e rapidamente explicou: Olá, sim, aconteceu algo. Minha carteira foi roubada, provavelmente na loja. Tinha todo o meu dinheiro e o cartão do banco do meu pai. Nem percebi quando aconteceu. É possível encontrar o ladrão agora? Meu pai vai ficar tão bravo. É tão frustrante, mas a culpa é minha. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Mas Felipe discordou: Tudo bem, você vai comigo para fazer um boletim de ocorrência de roubo, e precisamos bloquear esse cartão imediatamente. Depois vamos resolver tudo. Vou tentar te ajudar. Uma garota bonita como você não deveria estar chorando. A propósito, meu nome é Felipe. E eu sou Raquel. Obrigada, embora eu não acredite que o ladrão será encontrado, você está certo, devemos pelo menos tentar. Felipe realmente gostou dessa garota, seu rosto delicado, boa figura. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele se esforçou muito e conseguiu encontrar os ladrões rastreando a placa do carro deles através das câmeras e encontrar o endereço do proprietário era rotina para ele. Vendo o olhar feliz nos olhos de Raquel quando ele devolveu sua carteira, Felipe percebeu que tudo valia a pena. A garota imediatamente começou a agradecê-lo alegremente. Bem, você é um verdadeiro herói, Felipe. Muito obrigada, honestamente, eu não esperava isso. Felipe corou e de repente ousou sugerir: que tal irmos a um café? Podemos tomar um sorvete ou um café. Eu gostaria de te conhecer melhor. Desde que te conheci, não consigo dormir nem encontrar paz. Por favor, não diga não. Raquel riu e concordou, e uma conexão imediata se formou entre eles. Eles começaram a conversar. Raquel havia se formado recentemente na universidade e estava trabalhando na empresa do pai como economista. Sua família era muito rica, eles possuíam um negócio de concessionária de carros. Felipe se sentiu um pouco desconfortável, ficou triste, mas decidiu ser honesto sobre si mesmo, pensando que, se ela realmente gostasse dele, isso não seria um obstáculo. Para sua surpresa, Raquel não se importou que ele não fosse rico. Aos seus olhos, Felipe era um herói, e eles rapidamente se tornaram amigos, conversaram muito e acabaram se casando. No entanto, os pais de Raquel não gostaram da escolha dela desde o início. Eles queriam vê-la como um empresário, alguém do seu próprio círculo, que pudesse ajudar a expandir os negócios da família e aumentar sua riqueza. Em vez disso, ela se casou com um policial com um trabalho ingrato e mal remunerado. O pai de Raquel deu a ela um apartamento no centro como presente de casamento, e foi lá que eles viveram no início. Alguns anos se passaram, e Felipe ainda adorava e amava Raquel. Eles tiveram um filho chamado João, e a carreira de Felipe também estava em ascensão. Ele foi promovido por seu sucesso na resolução de casos. Tudo parecia perfeito, mas na realidade não era. Raquel estava cansada das constantes ausências do marido e de suas frequentes chamadas de emergência. Ele era chamado para trabalhar até nos fins de semana, deixando pouco tempo para a família. Qual mulher gostaria disso? Beatriz insistia que Felipe mudasse para um trabalho mais estável pelo bem da família. O marido dela até encontrou um cargo para Felipe em uma agência de segurança privada que pagava muito mais, mas Felipe não quis nem ouvir e recusou considerar. Ele e Raquel começaram a discutir com frequência. Ele tentava fazê-la entender: como você não entende? Você está pedindo o impossível. Isso não é apenas um trabalho, é minha vocação. Eu não posso viver sem o trabalho que amo. Por que você está tentando me mudar? Raquel chorava e tinha crises: seu amado trabalho, e onde João e eu ficamos? Em último lugar, posso contar nos dedos os dias que você esteve em casa. Eu faço tudo sozinha, das compras ao levar João à clínica. E você é mal pago. Se não fosse pelo meu pai, não sei como sobreviveríamos. Você não me ama de verdade?
Diga, e eu vou entender. Filipe sempre era o primeiro a fazer as pazes, e após suas brigas, eles se beijavam apaixonadamente. A paz durava exatamente um mês e então o ciclo se repetia ano após ano. Apesar dos desabafos emocionais de Raquel, dizendo que estava farta e que se divorciaria dele, Filipe sentia que ela ainda o amava profundamente. Ele não conseguia encontrar uma saída. Tanto sua família quanto seu trabalho eram igualmente importantes para ele, e ele estava dividido entre os dois, sabendo que estava magoando Raquel. Naquele dia, nada parecia fora do lugar. João estava no jardim de infância e Filipe e Raquel decidiram ir ao shopping fazer algumas compras. Eles estavam conversando enquanto saíam do prédio quando um carro preto parou de repente na frente deles. Um homem de óculos escuros e boné se inclinou para fora da janela, puxando uma arma e gritou: "Morra, isso é por Clemens." Filipe ficou momentaneamente atordoado enquanto Raquel instintivamente se movia para proteger o marido, sem entender totalmente o que estava acontecendo. Tiros ecoaram, seguidos pelo som de pneus derrapando. Filipe só conseguia se lembrar de ser puxado à força do corpo sem vida da esposa, balançando-a como uma criança, beijando seus lábios pálidos e gritando roucamente: "Não, meu amor, acorde, você não pode morrer, por favor, abra os olhos, alguém chame uma ambulância." Descobriu-se que o assassino de Raquel era um gangster conhecido como Dum, que estava vingando seu irmão condenado, que havia se envolvido na venda de substâncias ilegais e havia sido recentemente preso por Filipe e seus colegas. No entanto, Raquel acabou sendo a que sofreu. Foi uma morte injusta e sem sentido. O funeral foi extremamente difícil. Era doloroso ver Filipe parado sobre o caixão de sua esposa, pedindo perdão. Beatriz o amaldiçoava continuamente, culpando-o pela morte da filha amada. Dominada pela dor, ela gritava coisas terríveis: "Vou te processar, vou tornar sua vida miserável, você vai se arrepender de estar vivo. Como pôde deixar isso acontecer? Por que não protegeu minha garota? Meu neto ficará conosco, ele não precisa de um pai inútil como você, entendeu?" Mas o menino aterrorizado se agarrou a Filipe, dizendo: "Não, vovó, eu quero viver com o papai, ele é bom, eu o amo, não grite, isso me assusta", e o menino começou a chorar novamente. Filipe então o pegou nos braços, tentando acalmá-lo o melhor que podia. O homem mal suportou o fim do funeral e o velório. Foi insuportável. Filipe e João ficaram sozinhos. Beatriz cumpriu sua promessa e tornou a vida de Filipe miserável. Ela conseguiu fazer com que ele fosse rebaixado e se tornasse um policial comum. Filipe aceitou isso e continuou a desempenhar suas funções diligentemente, respondendo prontamente às chamadas dos cidadãos. Mas isso não era suficiente para Beatriz. Ela o despejou do apartamento da filha, sem poupar nenhum neto. Ela pensou que, se Filipe ficasse sem casa e tivesse que se mudar para apartamentos alugados, seria mais fácil para ela ganhar a custódia do neto. Mas o homem teimoso não desistiu. Seus amigos o ajudaram, emprestando dinheiro para a entrada, e Filipe fez um financiamento para uma pequena e aconchegante casa nos arredores da cidade. Embora fosse longe do trabalho, ele e João agora tinham seu próprio lar. Beatriz estava furiosa, mas continuava a ameaçar Filipe com vingança. Filipe suportava tudo e criava seu filho sozinho. No entanto, ainda não tinha tempo suficiente. O menino sentia muito a falta do pai, esperando-o pela janela e abraçando-o fortemente quando ele chegava em casa. A esposa do parceiro de trabalho de Filipe, que morava no mesmo bairro, concordou em cuidar de João ocasionalmente. Às vezes, Filipe tinha que contratar uma babá, embora fosse bastante caro. Era assim que viviam. Um dia, uma mulher com um olho roxo correu para o escritório de Filipe, gritando: "Ajuda! Meu marido ficou bêbado de novo, me bateu por ciúmes e se trancou na varanda com nossa filha, ameaçando pular com ela por despeito." Filipe sabia que não havia tempo a perder, a criança estava em perigo.
ele imediatamente correu para ajudar. Levaram 4 longas horas para acalmar o homem bêbado e fazer com que ele abrisse a porta. A menina foi salva e o homem foi levado sob custódia. Quando Felipe estava saindo do prédio, olhou para o relógio e entrou em pânico. Eram quase 8 da noite, ele deveria ter buscado João na escola há muito tempo. Ele correu para o carro, amaldiçoando-se e ligou para o celular de João, mas estava fora de área. Ele se sentiu mal de preocupação. Quando chegou à escola, estava quase deserta. Ligou para a professora, que o repreendeu. Felipe, como pôde esquecer seu próprio filho? É impensável. E João foi esperto também. Ele arrumou suas coisas depois da aula, disse que seu pai já estava esperando e saiu. E se algo acontecesse com ele? Você percebe que eu poderia ser presa por sua causa? O homem dirigiu para casa, rezando para que seu filho estivesse lá. João tinha uma chave. Com as mãos trêmulas, ele destrancou a porta e congelou. O ar estava cheio do cheiro de comida e do som de risadas de João. Felipe suspirou de alívio e foi para a cozinha. João estava sentado à mesa com uma mulher de aparência agradável, mas modestamente vestida. Quando João viu seu pai, correu para ele. Pai, papai, onde você estava? Esperei por você e liguei, mas você não atendeu, e então meu telefone morreu. Fiquei tão assustado e comecei a chorar, e ela me trouxe para casa. Você sabe como ela é legal? Ela cozinha tão bem. Felipe, sentindo culpa, disse: Sinto muito, filho. Tive que resgatar uma garota e perdi a noção do tempo. Juro que não vai acontecer novamente. Então ele se virou para a mulher. Angélica, muito obrigado. Eu fiquei louco quando não encontrei João na escola e a professora me repreendeu com razão. Sou um pai negligente. Você ensina na escola também? Desculpe por tomar seu tempo. Provavelmente você precisa ir para casa. Se quiser, meu filho e eu podemos te dar uma carona. Como posso te agradecer? A mulher corou e respondeu timidamente: Não sou professora. Sou apenas uma faxineira. Você não me deve nada. Não foi problema ajudar o pequeno. A vida acontece, eu entendo. E você não se lembra de mim? Deveria te agradecer. Você me ajudou com um registro temporário uma vez. Ninguém está me esperando em casa, então não se preocupe. Sente-se e coma. Notei que sua geladeira estava quase vazia. Bem, devo ir agora. Adeus. Felipe teve uma ideia repentina. Escute, Angélica, e se eu te oferecesse um trabalho? Você poderia trazer João para a casa da escola todos os dias. Eu te pagaria por isso. Veja, meu trabalho é insano. Não importa o quanto eu tente, não consigo sempre dar a João a atenção que ele precisa. Estou constantemente preocupado e meu filho também está ansioso. O rosto de Angélica se iluminou e ela rapidamente concordou. Eu ficaria feliz em ajudar. João é um garoto brilhante, é um prazer passar tempo com ele. Então, pode relaxar. Amanhã, vamos direto para casa depois da escola. Felipe se sentiu aliviado sabendo que seu filho estaria em boas mãos. Ele gostava de Angélica, ela cozinhava bem e parecia ser uma pessoa genuinamente boa. A partir daquele dia, Angélica começou a buscar João na escola, ajudar com os deveres de casa, preparar o jantar e arrumar a casa. João se dava bem com Angélica, ele rapidamente se afeiçoou a ela e relutava em deixá-la ir para casa. Era claro que ele sentia falta do carinho materno que havia perdido. Inicialmente, Felipe estava simplesmente grato a essa mulher amável e prestativa, pagando a ela um valor modesto, mas regular. Gradualmente, eles se aproximaram, frequentemente conversando na cozinha sobre a vida, compartilhando seus passados e abrindo seus corações um ao outro.
Felipe não escondia nada, contando-lhe sobre a morte trágica de sua esposa e todos os problemas subsequentes que enfrentou. Angélica também compartilhou sua história. Isso é terrível, sinto muito por você. Eu também passei por dificuldades. Cresci em uma família disfuncional. Minha mãe era muito bonita e muitos homens se sentiam atraídos por ela. Tive 5 padrastos diferentes, mas nenhum deles ficou muito tempo. A razão era a paixão da minha mãe por festas e álcool. Assim que ela recebia o salário, nossa casa se enchia de convidados e ela bebia com eles. Durante esses tempos, minha mãe era gentil, me beijava e me abraçava, mas o resto do mês, quase passávamos fome. Ela se transformava em uma mulher terrivelmente zangada, me xingava sem motivo e às vezes até me batia. Era tão doloroso, eu não conseguia entendê-la de jeito nenhum. O mesmo acontecia com os homens dela. Alguns simplesmente iam embora, enquanto outros batiam na minha mãe em retribuição. O ambiente doméstico era insuportável. Foi por isso que comecei a trabalhar cedo, ainda na escola. Em um ano, economizei algum dinheiro para alugar um apartamento e, assim que terminei a escola, me mudei. Acho que minha mãe nem percebeu. Ao longo dos anos, parecia que ela parou de me notar completamente. Não nos vemos há anos. Vivo minha própria vida e ela vive a dela. Sem educação e experiência de trabalho, foi difícil encontrar um emprego, então comecei a trabalhar como faxineira em uma escola e fiquei lá. A equipe é ótima, adoro as crianças. O salário é baixo, mas consigo me virar. Enquanto Angélica falava, Felipe sentia um respeito e empatia crescentes por ela. Eram 2 almas, cada uma carregando seus próprios fardos, encontrando consolo na companhia um do outro. Felipe estava perplexo. Angélica, você é uma mulher tão adorável e uma dona de casa maravilhosa, por que está sozinha? Angélica suspirou, é difícil para mim falar sobre isso. Há muito tempo, na minha juventude, eu costumava sair com um grupo de amigos, tanto meninos quanto meninas. Um dia, estávamos comemorando o aniversário de uma amiga na casa dela, os pais dela estavam fora. Os meninos bêbados decidiram terminar a festa de uma forma mais adulta. Minhas amigas não se importaram, mas eu não estava pronta para isso. Eu nem tinha namorado na época. Em resumo, um cara me atacou. Foi doloroso e terrível, e ainda não consigo pensar nisso sem desmoronar. Chorei muito em casa, mas nunca contei à minha mãe. Ela não teria se importado de qualquer maneira. Desde aquela tragédia, tenho uma aversão e medo permanentes de homens. Não consigo evitar, essa é a minha infelicidade desde a infância. Felipe olhou nos olhos de Angélica e tentou encorajá-la, não fale assim. O que você passou foi horrível, mas nem todos os homens são monstros. Você não pode se fechar. Deixe o passado para trás, apague-o e acredite em coisas boas. Pensamentos e sonhos positivos têm uma maneira de se tornar realidade. Pensei, após a morte de Raquel, que nunca mais seria capaz de amar novamente, mas agora, olhando para você, percebo que gosto de você de verdade. Você nem percebe seu valor. E João também te ama, vejo como ele é feliz com você. Talvez possamos tentar esquecer todos os nossos problemas e começar a construir um relacionamento. Nós nos conhecemos por uma razão. Angélica não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela gostava de Felipe desde o início, mas tinha muito medo de admitir para si mesma, após sua experiência traumática. Ela respondeu timidamente, eu não me importo, só não me apresse, está bem? Preciso de tempo para aprender a confiar novamente. E assim Felipe e Angélica começaram a namorar. Felipe ajudou a atualizar seu guarda-roupa, e ela não parecia mais uma garota pobre. Tornou-se mais alegre e feminina.
Eles começaram a fazer passeios juntos com João e, de fato, acharam fácil e agradável estar juntos. No trabalho, muitos estavam genuinamente felizes por Angélica e lhe desejavam o bem. No entanto, a professora de João não compartilhava desses sentimentos. Ela conhecia a avó de João e prontamente ligou para ela com a notícia: Beatriz, boa tarde, aqui é a senhora Souza. Conheço sua família há muito tempo e estou muito preocupada com João. Ele mal se recuperou da morte da mãe e agora seu pai trouxe nossa faxineira da escola para casa. Ela está pretendendo se tornar sua madrasta, até mesmo buscando na escola. Pode não ser da minha alçada, mas não acho que uma faxineira seja adequada para ser a mãe de seu neto. Ela não tem educação e cresceu com uma mãe alcoólatra. Isso não vai levar a nada bom. João tem estado triste e distraído, não indo bem na escola. Você deveria intervir antes que seja tarde demais. Sua família é tão respeitável, e isso é simplesmente... Beatriz ficou furiosa e decidiu tomar as rédeas da situação. No dia seguinte, sem avisar, ela apareceu na casa de Felipe. Angélica, desavisada, a deixou entrar e começou a arrumar a mesa. Entre, preparei uma sopa e estamos prestes a almoçar. Que bom que decidiu visitar seu neto. Quanto mais pessoas que o amam, melhor. Beatriz estava ansiosa para atacar essa intrusa e expulsá-la imediatamente, mas se conteve. Este não era seu plano. Em vez disso, entregou ao neto um carrinho de controle remoto caro. O menino inspecionou ansiosamente enquanto a idosa mentia descaradamente. A sopa está cheirando maravilhosa, você fez um ótimo trabalho, Angélica. Quero levar João para ficar conosco e com o avô no fim de semana. Já liguei para Felipe e ele concordou. Deixe-o passar um tempo conosco, sentimos tanto a sua falta. Vou fazer a torta favorita dele. Posso vestir João agora? Angélica ficou surpresa. Felipe não mencionou nada para ela, e ela era responsável pelo menino. Mas, por outro lado, Beatriz era sua avó e parecia bem intencionada, e João parecia feliz. Ainda assim, respondeu, eu não me importo, mas é melhor eu ligar para Felipe primeiro. Enquanto Angélica discava o número de Felipe, Beatriz já havia arrumado o menino e saído correndo da casa. Felipe não atendia. Angélica correu para a varanda, mas Beatriz e João já tinham ido embora. Eles tinham um táxi esperando do lado de fora. Isso parecia estranho para Angélica, e ela estava nervosa. Será que fez a coisa certa ao deixar o menino ir? Mas ela não era a mãe dele e não tinha o direito de impedi-lo. Uma hora depois, Felipe ligou de volta. Quando ouviu o que havia acontecido, ficou furioso. Deus, Angélica, o que você fez? Você nunca deveria ter deixado aquela mulher entrar em casa. Ela me odeia desde a morte da minha esposa e está tramando tirar meu filho de mim. Vou buscá-lo agora mesmo. Felipe correu para a casa da sogra, mas não foi permitido entrar. Um segurança saiu e disse com firmeza, desculpe, mas você não tem permissão para entrar. Por favor, vá embora. Felipe discutiu, tentou explicar e até lutou, sem perceber que uma câmera de segurança estava gravando tudo. Isso também fazia parte do plano astuto de Beatriz. Ela não tinha intenção de devolver João ao pai. Estava reunindo provas para tirar a criança legalmente. Felipe estava em desespero. Ele e Angélica tiveram a primeira discussão séria. Angélica chorou. Como eu poderia saber que a própria avó dele o levaria embora? Eu nem consigo encontrar, e não grite comigo. Você deveria ter me avisado. Eu só estava tentando fazer a coisa certa. A partir daquele dia, a vida de Felipe se transformou em um inferno. Desgraças o seguiam por toda parte. Ele ligava constantemente para a sogra, mas era tudo em vão.
Uma semana depois, Beatriz informou seu ex-genro que João havia sido transferido para uma escola particular. No trabalho, as coisas começaram a piorar também. Queixas anônimas eram feitas contra ele quase diariamente. Felipe ficava cada vez mais ansioso, tentando resolver as questões legais relacionadas ao seu filho e lidando com problemas no trabalho. Ele começou a beber nas noites e seu relacionamento com Angélica também deteriorou. Ele a culpava por João estar com Beatriz. Incapaz de lidar com a situação, Angélica se sentia magoada, tentava apoiá-lo, repreendia-o por beber, mas suas discussões se tornaram mais frequentes. Um dia, um velho amigo visitou Felipe no escritório e conversaram sobre a vida. Seu amigo sugeriu que eles animassem com um pouco de conhaque. Felipe nunca havia se permitido tal indulgência antes, mas estava tão desesperado, sentindo muita falta do filho, que concordou. O dia de trabalho estava quase acabando, afinal. Mal tinham bebido algumas doses quando Felipe sentiu tudo ficar turvo e desmaiou. Ele acordou com Angélica sacudindo-o pelos ombros e repreendendo-o. Felipe, você perdeu a cabeça? Que bagunça é essa? Você vai ser demitido. Levante-se, vamos para casa. Felipe não conseguia entender o que estava acontecendo. Era noite, sua cabeça doía, ele se sentia nauseado e estava em péssimo estado. Olhou ao redor em choque. Garrafas vazias de álcool barato estavam espalhadas pelo chão, mas o mais alarmante era que o cofre estava aberto e documentos importantes estavam faltando. Felipe começou a limpar freneticamente, dizendo: eu não entendo. Danilo passou por aqui, bebemos um pouco e foi isso. Não me lembro de mais nada. De onde veio tudo isso? Quem abriu o cofre? Deus, fui armado. Será que Beatriz até convenceu Danilo a participar desse pesadelo? Deus, o que vai acontecer agora? Angélica estava furiosa. Felipe, por que você concordou em beber com ele? Você se colocou nessa situação. Embora não adianta falar sobre isso agora. Vamos para casa. Você resolverá isso pela manhã. No dia seguinte, seu chefe o chamou e o demitiu. O chefe se recusou a ouvir as alegações de Felipe de que estava sendo incriminado, gritando: como pôde, Felipe? Você desonrou nossa causa. Quer que eu perca meu emprego por sua causa? Não, isso não vai acontecer. Você está acabado aqui. Entregue seu distintivo e vá ao RH. Você perdeu a cabeça. Nunca esperava isso de você. Sua sogra estava certa em pedir para eu te demitir. A partir daquele dia, Felipe estava completamente desesperado. Ele havia perdido tudo: seu filho, seu emprego e o respeito de seus colegas. Qual era o sentido de viver agora? Felizmente, Angélica ainda estava ao seu lado, suportando tudo e não o abandonando. Enquanto isso, Angélica trabalhava nas proximidades, de cabeça baixa, pensamentos sombrios a dominavam. Nos últimos dias, seu relacionamento com Felipe havia se tornado insuportável. Ela não conseguia suportar vê-lo destruir sua própria vida. Tentou animá-lo, mas nada funcionava. De repente, um homem bem vestido se aproximou dela, alegremente lhe entregando um buquê de flores e tentando beijá-la. Ele gritou: Margarete, finalmente nos encontramos, meu amor. Senti tanto a sua falta. Angélica ficou perplexa e começou a lutar, gritando: Senhor, você perdeu a cabeça? Eu não sou Margarete e não o conheço. Afaste-se de mim e leve suas flores. O homem riu, pediu desculpas e foi embora. Todo o incidente parecia muito estranho para Angélica, e com razão. Dias depois, alguém enviou a Felipe uma foto mostrando o mesmo estranho entregando o buquê e beijando Angélica. Felipe ficou furioso e expulsou Angélica, sentindo-se completamente traído. Angélica chorou e tentou explicar: Felipe, não é o que você pensa.
Eu nunca te traí e não conheço aquele homem. Sim, ele se aproximou de mim, mas me confundiu com outra pessoa. Você entende? Mas Felipe não quis ouvir e gritou emocionado: Ah, claro! Quando eu tinha tudo, você veio até mim, precisava de mim. Mas agora que Felipe está sem emprego, você encontrou um cara mais rico. Bem, vá com ele então. Desejo a vocês felicidade e amor. Angélica não aguentou mais. Ela lhe deu um tapa e foi embora. Era insuportável ouvir tais acusações ridículas. Ela pensou: eu estava certa em desconfiar dos homens. Eles não são nada além de problemas. Se ele me amasse, confiaria em mim. Deixe-o viver como quiser. Dias se passaram, mas, por mais que Angélica tentasse esquecer Felipe e parar de pensar nele, não conseguia. Ela percebeu que o homem não a confundiu com outra pessoa. Provavelmente Beatriz o enviou para destruir seu relacionamento com Felipe e quebrar completamente o espírito do ex-genro. De repente, seu celular tocou. No início, havia silêncio do outro lado da linha, e então ela ouviu o sussurro de João: Angélica, sou eu, João. Me ajude, me tire da casa da vovó. Eu quero ir para o papai, mas eles não me deixam e falam coisas ruins sobre ele. Não consigo falar com o papai, ele não atende. Ah não, acho que a vovó acordou. A ligação terminou abruptamente. O coração de Angélica disparou. Ela decidiu firmemente ajudar Felipe a se reunir com seu filho, se não por Felipe, então por João. Afinal, João havia ligado para ela, o que significava que ele confiava nela e estava esperando por ajuda. Ela não podia decepcionar o menino. Angélica pensou freneticamente em como poderia ajudar Felipe. Se ele, um ex-policial, não conseguia enfrentar as conexões de Beatriz, o que ela, uma simples faxineira, poderia fazer? Ela folheou seu caderno de endereços, onde mantinha números de telefone importantes e anotações para emergências. Lá encontrou o número de telefone de um velho amigo e colega de escola, Marcos. Na escola, eles eram melhores amigos e, mais tarde, ouviu dizer que Marcos havia se tornado um advogado promissor. Ele era exatamente a pessoa de que ela precisava agora. Angélica discou o número de Marcos, prendendo a respiração. E se Marcos não se lembrasse dela, afinal, tinham-se passado muitos anos. Ou talvez ele não quisesse ajudá-la. Por que ele ajudaria? Mas, para sua surpresa, Marcos a reconheceu imediatamente e ficou muito contente. Angélica, é realmente você? Claro que me lembro de você. Que bom que ligou. Como você está? Está tudo bem, ele exclamou. Ela começou a explicar: Oi, Marcos, estou em apuros. Marcos, preciso muito da sua ajuda, ou pelo menos de um bom conselho. Talvez possamos nos encontrar? Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Marcos concordou e eles se encontraram em um parque tranquilo. Angélica ficou sinceramente surpresa porque o garoto ruivo e espirituoso da infância havia desaparecido. Diante dela estava um homem respeitável, bem vestido, com um terno elegante, segurando uma pasta de couro. Angélica se sentiu um pouco desconfortável. Ela sorriu timidamente e o cumprimentou, sem saber por onde começar. Marcos abraçou apertado, como na infância, e disse: Bem, olá, Angélica. Você não mudou nada. Ainda tão tímida e modesta como sempre. Então, me diga o que aconteceu. Não tenho muito tempo, mas posso te dar meia hora. O que eu puder fazer para ajudar, farei. Trabalho em um escritório de advocacia agora, sabe, muitos casos para lidar, mal consigo acompanhar tudo. Angélica começou a contar sua história sobre Felipe e sua sogra insuportável, sobre o pequeno João, a quem ela havia crescido a amar e que havia pedido sua ajuda. Finalmente, ela acrescentou:
Entendo, Marcos, você não precisa me ajudar e não tenho muito dinheiro. Tenho certeza de que seus serviços são caros, mas poderia pelo menos nos aconselhar sobre o que fazer? A vida de um homem está em jogo. Marcos assentiu, impressionado. Você é realmente algo especial, Angélica. Então, você assumiu tudo isso para salvar a vida de estranhos e está disposta a dar seus últimos centavos? Não, Angélica, pessoas como você são raras hoje em dia. Estou genuinamente impressionado. Todos os dias, lido com parentes processando e odiando uns aos outros, mas alguém se importar tanto com o destino de um estranho é extraordinário. Sabe de uma coisa? Vou assumir seu caso, não pelo dinheiro, mas pelo interesse público, pela experiência. Mas primeiro, Felipe precisa vir me ver amanhã com os documentos. Primeira ordem do dia, ele precisa encontrar um novo emprego urgentemente. Ele deve parar de beber, não há discussão sobre isso. Enquanto isso, tentarei reunir provas de que foi, de fato, sua sogra quem orquestrou tudo isso. Deve haver algumas pistas. De qualquer forma, não se preocupe, resolveremos isso. Aqui está meu cartão de visitas. Estarei esperando seu Felipe no meu escritório amanhã. Angélica abraçou calorosamente seu velho amigo e agradeceu. Marcos, muito obrigada. Estou te devendo uma. Agora vou falar com Felipe imediatamente e convencê-lo a ir até você. Ele é realmente uma boa pessoa e resolveu muitos casos. O trabalho é a vocação dele, e ele ama muito seu filho. É uma pena se ele desmoronar moralmente. Eu o amo muito, honestamente, e tenho medo de perdê-lo. Sentindo-se eufórica com seu sucesso, Angélica correu para a casa de Felipe. Bateu na janela, mas não houve resposta. Tentou a porta, que estava destrancada. Entrando na casa, ela ficou congelada de choque. Felipe estava dormindo completamente vestido, roncando alto em meio a uma bagunça terrível, com o cheiro de álcool velho no ar. Angélica de repente ficou muito zangada. Ela começou a acordá-lo, jogando água fria nele, e assim que ele voltou a si, ela o arrastou para o banheiro, repreendendo-o o tempo todo. Felipe, você não tem vergonha? Você se tornou um verdadeiro bêbado. Isso é terrível. Ela o forçou a entrar no chuveiro, ligou a água fria e começou a ensaboá-lo enquanto gritava: acorde agora mesmo. Você pode me expulsar, gritar comigo, até me matar, mas eu não vou sair e não vou deixar você se destruir. Acorde. João me ligou ontem e tentou ligar para você também. Você nem atendeu. E você se chama de pai? Ele me pediu para tirá-lo da casa da avó. Ele sente muito a sua falta e quer voltar para casa. E aqui está você, bebendo e não fazendo nada. Seu canalha. A água gelada e a bronca de Angélica rapidamente deixaram Felipe normal. Ele se sentia incrivelmente envergonhado de seu comportamento, especialmente porque Angélica o viu naquele estado e teve que lidar com ele como uma criança. Ele murmurou: está bem, chega. Vá para o quarto. Vou tomar um banho e já saio. 20 minutos depois, Felipe saiu do banheiro, recém-barbeado e sombrio. Ele correu para o telefone e sussurrou: inacreditável, João realmente ligou e eu estava aqui, bêbado como um idiota. Angélica, me perdoe. Sou um fracasso. Você estava certa o tempo todo. Eu preciso mudar. Vou lutar pelo meu filho. Angélica ainda estava furiosa, mas aliviada ao ouvir suas palavras. Ela então lhe entregou o cartão de visita e disse: aqui está o cartão do meu amigo que é advogado. Ele está esperando você amanhã às 9 da manhã. Ele prometeu ajudar. E se você tomar uma gota de álcool, eu juro que você nunca mais me verá. Você me disse que nem todos os homens são iguais, que posso confiar em você. Não me desaponte, Felipe.
Filipe engoliu o nó na garganta e assentiu. Obrigado, querida, por se importar tanto comigo e com meu filho. Prometo que não vou mais beber. Você está certa, eu preciso lutar. Tenho que proteger João e farei tudo o que puder. Por favor, fique. Não vá embora. Eu preciso de você agora. O casal se reconciliou, limparam a casa juntos e conversaram por um longo tempo. Decidiram que, uma vez que esse pesadelo acabasse, se mudariam para longe daquela cidade e começariam uma nova vida juntos. Filipe se encontrou com o advogado, contou-lhe tudo, e Marcos conduziu sua própria investigação sobre o trabalho e as realizações de Filipe, apoiando-o totalmente. Conseguiram que Danilo confessasse que Beatriz realmente o havia subornado, que ele havia misturado um sedativo no conhaque de Filipe, criado a bagunça no escritório e até filmado tudo. Danilo devolveu os documentos que havia roubado do cofre. O advogado se encontrou com o chefe de Filipe, mostrou-lhe tudo, convenceu-o a testemunhar no tribunal e a escrever uma boa referência de caráter para Filipe. Marcos também ajudou Filipe a conseguir um novo emprego em uma agência de segurança. Agora podiam enfrentar a questão principal, trazer João de volta ao pai. Filipe apresentou queixas ao Ministério Público e aos serviços de assistência à infância, afirmando que seu filho havia sido tirado ilegalmente de sua casa e transferido para outra escola sem seu conhecimento. O advogado aconselhou Filipe a oficializar seu relacionamento com Angélica, estabelecendo assim uma família completa e assegurando todos os seus direitos parentais. No dia da audiência no tribunal, Filipe estava extremamente nervoso. Beatriz olhava para ele com malícia enquanto seu marido segurava firmemente a mão do jovem neto. Eles estavam determinados a ganhar o caso. Mas assim que o juiz entrou na sala do tribunal, João se libertou, mordeu a mão do avô e correu rapidamente para Filipe. Papai, me leve para casa. Não quero mais ficar com a vovó. Só quero viver com você. Eles disseram que você me abandonou, que você é ruim, mas eu não acredito neles. Você é o melhor. Filipe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou João perto e sussurrou: senti tanto a sua falta, meu garoto. Não chore, filho. Agora tudo vai ficar bem. Não vou deixar ninguém te levar de mim. Para o juiz, esse momento foi decisivo. Ele sabia que adultos podiam ser subornados ou persuadidos a mentir, mas as emoções de uma criança não podiam ser falsas. Estava claro que o menino estava sofrendo sem o pai e que as acusações contra Filipe eram infundadas. O tribunal decidiu a favor do pai. Marcos, o advogado, desmontou a defesa de Beatriz e eles ganharam o caso. Filipe saiu do tribunal com João segurando sua mão e Angélica ao lado deles. Haviam conseguido. Agora estavam juntos, uma família unida. Beatriz estava furiosa, cerrando os punhos de raiva e, mesmo após perder no tribunal, não abandonou a ideia de tirar o neto. Tornou-se uma obsessão para ela. Meses se passaram, tudo estava indo bem para a família de Filipe. João estava gradualmente esquecendo o passado e estava encantado que Angélica agora vivia com eles, tornando-se uma figura materna para ele. Um dia, a família decidiu fazer uma verdadeira viagem de acampamento com uma pernoite. João estava muito animado. Ele sonhava há muito tempo com uma aventura dessas, com uma fogueira, um rio e seu pai ensinando-o a pescar. Passaram muito tempo arrumando as coisas e finalmente chegaram ao destino. Desempacotaram suas coisas. O tempo estava lindo, o sol brilhava, os pássaros cantavam e pequenos peixes saltavam da água. Era uma cena pitoresca. Todos foram nadar. João brincava na água com uma bola, saindo relutantemente para se aquecer. Filipe acendeu a fogueira enquanto Angélica preparava o jantar. Os homens foram pescar. Filipe montou o equipamento, comprou uma pequena vara de pesca para seu filho, iscou com um verme e começou a ensiná-lo a pescar. No início, João observava a boia ansiosamente, esperando por uma mordida,
mas quando nada aconteceu, rapidamente ficou entediado. Filipe, por outro lado, teve sorte, logo pegando alguns peixes que chapinhavam no balde. João ficou inquieto, especialmente porque Filipe lhe disse para sentar quieto para não assustar os peixes. João pediu uma bebida. Pai, posso ir para a barraca? Vou ficar com a mamãe. Prefiro pegar borboletas. Estou entediado aqui. Nesse momento, a vara de Filipe começou a se mexer e ele acenou com a mão distraidamente. Vá em frente, diga à mamãe para vir buscar os peixes em meia hora. Faremos uma sopa. Levou cerca de 20 minutos para João caminhar até a barraca, mas ele tomou o caminho errado. Estava distraído com tudo ao seu redor, tentou pegar uma lagartixa e acabou perto da água. De repente, seu pé escorregou e ele caiu na água, restando apenas seu boné e um sapato. A correnteza rápida o levou antes que ele pudesse gritar. Estava muito assustado e tentando desesperadamente nadar. Angélica decidiu verificar o progresso da pesca e foi até Filipe. Ele estava absorto em observar a boia enquanto os peixes mordiam ativamente. Não vendo João, Angélica perguntou: onde está João? Ele não veio com você? Filipe se levantou de um pulo. Ele foi para você. Ele se entediou comigo. Achei que estava com você. Eles começaram a gritar, chamando por João e correndo ao longo da margem. João, filho, onde você está? De repente, viram os pertences de João na margem e uma terrível realização os atingiu. Angélica, com as mãos trêmulas, gritou: Filipe, o que você fez? Por que deixou João ir sozinho? Ele caiu no rio. Meu Deus, o que faremos agora? Filipe imediatamente pulou na água onde encontraram os pertences de João. Ele mergulhou repetidamente, tentando desesperadamente encontrar seu filho, mas foi inútil. Filipe gritou: Angélica, a culpa é toda minha. Nunca me perdoarei. A correnteza é forte aqui, deve tê-lo levado o rio abaixo. Deus, como isso pôde acontecer? Angélica teve uma ideia repentina: precisamos correr rio abaixo. Talvez João tenha conseguido se agarrar a algo. Recuso-me a acreditar que nosso menino se foi. Filipe nadou rio abaixo enquanto Angélica corria pela margem, vasculhando a água e rezando pela segurança de João. Cerca de 500 metros rio abaixo, Angélica notou algum movimento perto da margem. Ela correu em direção a ele. Um velho pescador desgrenhado estava sentado perto de uma fogueira com um João apavorado, envolto em trapos, tremendo de frio e chorando. Filipe viu Angélica correr em direção aos arbustos e nadou até lá. A alegria deles foi esmagadora enquanto todos choravam e abraçavam João. Filipe disse: Filho, por favor, me perdoe. Eu nunca deveria ter deixado você ir sozinho. Estávamos tão assustados. Começamos a procurá-lo imediatamente. Como você acabou na água? João, aliviado, se agarrou ao pai e explicou: eu estava indo para a mamãe, mas então vi uma lagartixa bonita e queria pegá-la. Corri atrás dela até a água. Não teria ido mais longe, mas o chão cedeu e escorreguei na água. Fiquei tão assustado porque ainda não sei nadar bem. Comecei a me afogar, mas então Renato me salvou. Não vou fazer isso de novo, prometo. Angélica e Filipe se voltaram para o pescador, enchendo-o de gratidão. Meu Deus, você salvou nosso filho. Muito obrigado. Pensei que meu coração fosse explodir quando percebi que João havia caído na água. Você não tem ideia do que fez por nós. Como podemos te agradecer? Precisa de dinheiro ou alguma ajuda? Diga-nos. Renato balançou a cabeça. Por que me agradecer? Não sou humano. Como poderia ignorar alguém em apuros? Qualquer um no meu lugar teria feito o mesmo. Seu filho é corajoso, um verdadeiro herói. Mesmo com medo,
ele tentou se manter à tona. Nem todo adulto consegue fazer isso. Graças a Deus tudo acabou bem e a criança está viva. Não preciso de nada. Perdi tudo na vida há muito tempo. Moro perto do rio, em uma casa abandonada, e pesco para sobreviver. Felipe não podia simplesmente deixar por isso mesmo. Por que não vem para o nosso acampamento? Temos uma fogueira, peguei alguns peixes, temos muita comida e chá em uma garrafa térmica. Vamos jantar juntos. Por favor, não recuse. O pescador sorriu e acariciou sua barba grisalha. Claro, por que não jantar com boas pessoas? Deixe-me só juntar meu equipamento. Enquanto Angélica olhava para Renato, não conseguia se livrar da sensação de que sua voz e olhos eram familiares, como se ela o conhecesse antes. Uma hora depois, eles estavam sentados para jantar. João ficou perto dos adultos, com medo de ficar sozinho. Ele comeu com gosto e se aqueceu junto ao fogo, abraçando Angélica. Ela acariciava seu cabelo, grata por tudo ter terminado bem. Felipe decidiu que era hora de apresentar sua esposa e filho a Renato e começou a perguntar sobre a vida do velho. O velho suspirou e respondeu: uma vez tudo estava bem. Eu trabalhava em uma fábrica e tinha meu próprio apartamento. Depois, me apaixonei por uma mulher chamada Débora. Começamos a viver juntos e ela tinha uma filha pequena, Angélica. Passei a amá-la como minha própria filha, mas nossa felicidade não durou muito. Débora se revelou infiel e gostava de beber. Durante 2 anos, suportei, tentei falar com ela porque a amava profundamente, mas então ela me expulsou, dizendo que encontrou outro homem. A partir desse momento, minha vida estava arruinada. Não conseguia esquecer Débora. Fui traído por ela e sentia pena da filha dela. É normal uma mulher trocar de marido constantemente? Comecei a beber muito. Perdi meu emprego por causa de faltas e vendi meu apartamento enquanto estava bêbado. Desde então, tenho vagado. Estou miserável e apenas esperando a morte para acabar com tudo. Angélica olhou fixamente para o velho e de repente gritou: Renato, é você? Eu sabia que sua voz e olhos eram familiares. Sou aquela menina, Angélica, e minha mãe é Débora. Uau, que coincidência! Lembro-me bem de você. Você costumava me ensinar geografia e mostrar tudo no globo de forma tão interessante. Você me protegia da minha mãe bêbada. Como isso aconteceu, Renato? Você salvou nosso filho e, ao que parece, não somos estranhos. Não quero que você fique vagando. Você merece uma vida decente. Por favor, imploro, fique conosco, com Felipe e comigo. Você não será um fardo. O velho ficou envergonhado, mas concordou: está bem, eu vou ficar. Sabe, Angélica, estou tão feliz que nos encontramos. Sinto que encontrei minha família novamente. Vou ficar com vocês por um tempo e veremos como vai. Renato se mudou para a casa de Felipe e Angélica. Eles cuidaram dele, o vestiram e o trataram das doenças que havia adquirido ao longo dos anos nas ruas. Em 3 meses, o velho se transformou. Parecia revitalizado, sempre mexendo pela casa e cuidando de João com carinho, chamando-o de neto. Ele montou uma oficina no galpão e começou a fazer vários itens de madeira para casa, como tábuas de corte, porta-panelas e até uma cadeira para João. Quando Angélica e Felipe mostraram fotos do trabalho de Renato em seus empregos, ele começou a receber clientes regulares. Renato estava feliz. Não vivia mais às custas dos outros e se sentia realmente em casa naquela casa hospitaleira. Sentia-se parte da família. Eles buscavam seus conselhos e elogiavam suas realizações, o que significava o mundo para ele. Enquanto isso, as coisas não iam bem na família de Beatriz. Seu marido não aguentava mais as constantes discussões e frequentemente a repreendia. Beatriz, o que você está tentando alcançar?
Por que está destruindo tudo em seu caminho? Nossa filha se foi, aceite isso, e não importa o que você diga, Filipe não tem culpa. Foi um trágico acidente. Ele é um homem bom, muito decente. Pegamos João, e para quê? Quem está mais feliz por isso agora? João tem medo de nós e nunca mais o verá novamente. Pare, Beatriz, não aguento mais. Estou exausto. Quero paz. Mas a mulher não queria desistir. Ela tinha medo de admitir para si mesma que aquele ódio lhe dava força interior e a impedia de desmoronar após a morte da filha. Ela discutia constantemente com o marido, levando-o a crises nervosas, e inventava novas ideias malucas de vingança. Então, o impensável aconteceu. Ivan, seu marido, não aguentou mais e morreu. Seu coração não resistiu. Beatriz não esperava por isso. Ela não podia acreditar que seu marido estava morto, nem mesmo no funeral. Ela teve que vender o negócio porque não conseguia administrá-lo sozinha. A casa estava vazia, silenciosa e sombria. Os dias se arrastavam insuportavelmente longos e Beatriz lentamente enlouqueceu de tristeza e solidão. Só agora ela percebeu o que havia feito. Seu comportamento a deixou completamente sozinha. Beatriz sabia que precisava fazer as pazes a qualquer custo enquanto ainda havia tempo. Ela colocou todo o dinheiro da venda do negócio em uma conta bancária no nome do neto, João. Ela não precisava mais dele. Ela entendeu que precisava de coragem para pedir perdão ao genro e ao neto, mas não conseguia se convencer a fazer isso. Descobriu que odiar e buscar vingança era muito mais fácil do que admitir seus erros e se desculpar. À noite, a mulher idosa caminhava até a casa de Filipe e observava enquanto as luzes se acendiam. Pelas silhuetas, ela tentava adivinhar quem estava fazendo o quê. Suspirou, apesar de seus esforços para arruinar a vida e a família de Filipe, ela falhou. Ele não desistiu e estava vivendo feliz com Angélica, criando João juntos. Mas como ela poderia enfrentá-los depois de tudo que havia feito? Provavelmente a expulsariam imediatamente, achando que estava tramando algo de novo. Uma noite, ela notou um homem velho saindo da casa todas as noites às 21 horas para passear com um cachorrinho. Talvez ele fosse parente de Angélica. Renato também notou a velha senhora de chapéu e casaco que ficava parada perto da casa, chorando silenciosamente e murmurando para si mesma. Ele se aproximou dela primeiro. Boa noite. Vejo que você quer visitar, mas não consegue se convencer a isso. Quem é você? Meu nome é Renato. Sou padrasto de Angélica e moro com ela agora. A mulher respondeu baixinho, sou Beatriz. Você provavelmente já ouviu falar de mim por Filipe. Causei muita dor a eles, sempre buscando vingança pela morte da minha filha. Agora, desesperadamente, quero pedir desculpas. Percebi meus erros, mas estou muito envergonhada. Renato coçou a cabeça. Sim, ouvi algumas coisas não muito boas sobre você. Ainda assim, acho que você deveria tentar falar com eles. Mesmo que não leve a nada, você se sentirá melhor. Então, você vai comigo? Beatriz decidiu arriscar. Assim que Filipe viu Beatriz, sua expressão mudou imediatamente. O que você está fazendo aqui? Não estou feliz em vê-la. Renato, você não deveria ter trazido essa mulher aqui. Angélica deixou entrar em nossa casa uma vez antes e eu perdi meu filho por causa disso. O que está planejando desta vez? Já não teve o suficiente? João não é mais uma criança. Ele entende tudo. Você realmente acha que pode forçar seu neto a amá-la? A comoção trouxe João para fora. Vendo a avó, ele se escondeu atrás de Filipe e disse cautelosamente: Oi, vovó. Só para você saber, eu não vou com você.
Angélica permaneceu em silêncio por um momento, mas não reconheceu Beatriz de imediato. As lágrimas nos olhos dela e o olhar de desespero e resignação eram reveladores. Ela parecia frágil, encurvada e havia perdido muito peso. Renato interrompeu Felipe antes que ele pudesse continuar sua explosão de raiva. Felipe, espere. Primeiro, ouça por que ela está aqui. Depois, você pode tirar suas conclusões. Peço que ouça Beatriz. A mulher idosa agradeceu silenciosamente a Renato, suspirou e começou: eu entendo, Felipe, o quanto você me odeia, e eu mereço isso. Após a morte de Raquel, minha vida parou. Vivi apenas para a vingança. Não percebi que estava machucando todos ao meu redor. Até levei meu próprio marido à morte. Ele implorou para que eu parasse de arruinar suas vidas, mas eu não ouvi. Agora Ivan se foi e estou completamente sozinha. Tive uma epifania. Por favor, me perdoe, se puder. Quero fazer as pazes. Vendi o negócio e abri uma conta bancária no nome de João. Quero fazer algo bom para meu neto enquanto ainda estou viva. Sei que ninguém vai me permitir levar João para casa e ele não gostaria de ir comigo, mas, por favor, posso vir aqui, mesmo que por 1 hora, para ver meu neto? Sinto tanta falta dele. Felipe não confiava em sua sogra. Ele havia suportado muito por causa dela. Queria se opor, mas Angélica o interrompeu com um gesto. Ela então perguntou a João: João, filho, isso é para você decidir. Você quer que a vovó Beatriz te visite? O menino caminhou até a avó e pegou sua mão. Vamos, quero te mostrar meus desenhos e o robô que construí. Você quer ver? Beatriz estava quase em lágrimas enquanto seguia seu neto. Angélica disse a Felipe: essa é nossa resposta. Quer gostemos ou não, não podemos negar a João sua avó. Sinto que ela realmente se arrepende de suas ações. Deixe-a visitá-lo. Gradualmente, o relacionamento entre Beatriz e seu neto melhorou e até Felipe conseguiu perdoá-la. É tão importante que os entes queridos encontrem força para perdoar e superar barreiras difíceis pela felicidade dos pequenos que cuidam. Seu filho agora estava sentado ao redor da mesa da cozinha com todos. Beatriz trouxe sua torta de geleia de damasco. Eles tiveram conversas sinceras, livres de hostilidade, conectando-se genuinamente como uma família próxima deve ser. É assim que deve ser em uma verdadeira família amorosa. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!